Olá pessoal, vamos dar uma olhada aqui num assunto que eu gosto de conversar de vez em quando com as pessoas, que é a teoria do Platô. Bonito nome, né? É uma forma da gente se conhecer um pouquinho mais, se entender um pouquinho mais e identificar, interpretar na nossa vida algumas coisas que vão acontecendo. Então eu coloquei aqui um gráfico, a partir desse ponto zero, essa linha vai representar o nosso crescimento e essa linha vai representar o passar do tempo, dias, meses e anos e assim por diante. Legal. O que nós temos nesse gráfico, ou nesse segundo gráfico, que é um gráfico um pouquinho mais acomodado, um pouquinho mais tranquilo, são que a gente passa por fases mais ou menos longas, mais ou menos intensas de crescimento, onde acontecem muitas turbulências na vida da gente, onde os acontecimentos são muito intensos, nos chamam muita atenção, nos absorvem bastante, certo? Exigem muito da nossa energia. Exigem muito da nossa atenção. Nos desgastam, de uma certa forma, energeticamente. E logo após esse período aqui, nós temos uma época das nossas vidas, representada por esta linha, que não precisa ser muito reta, pode ser pequenas ondulações, ou esta linha, que é o que eu chamo de teoria do platô. Isso aqui seria um platô, certo? E aqui também. Nessa fase, que na linha do tempo pode durar um mês, uma semana, um ano, dependendo desse volume de energia que foi utilizado aqui, que é uma fase onde a gente se acomoda, certo? As coisas todas se acalmam, as coisas todas entram num certo ritmo, as mudanças são muito pequenas. É uma fase onde a gente aproveita os resultados de toda essa época de atribulação, certo? Então, normalmente essa fase aqui pode ser entendida como uma fase crítica, né? Uma fase de mudanças. Só que nós não conseguimos continuar em mudança contínua o tempo todo, certo? Porque nós não temos energia suficiente para sustentar esse crescimento contínuo. Então muitas pessoas às vezes dizem, puxa, eu estou estagnado na minha vida, eu estou parado, faz tempo que não acontece nada, as coisas estão muito devagar. Né? Por quê? Porque essa pessoa está nesse platô, nessa linha praticamente reta, onde pouquíssimas coisas acontecem. Mas ao mesmo tempo que poucas coisas acontecem, é um momento onde a gente consegue trabalhar, consegue ancorar todas essas mudanças, todo esse crescimento que nós tivemos aqui. Né? A gente saiu lá de baixo e veio até aqui em cima. Então agora nós precisamos de um tempo para assimilar esse conhecimento. Nós precisamos de um tempo para ancorar essas energias. Nós precisamos de um tempo para recuperar as nossas energias também. E de uma certa forma, essa calmaria toda é uma preparação para uma nova fase de turbulências, de atividades, de crescimento, que vai nos levar para um outro platô. E aí, de novo, estagnação, calmaria, acomodação, acúmulo de energias, nova fase. E aí nós seguimos a nossa vida, certo? O tempo vai passando e a gente vai nessa sequência. Tem pessoas que têm crescimentos pequenos, certo? Crescimentos pequenos. Longas fases de estabilidade, pequenos crescimentos,
mais uma fase bem longa, com pequenas flutuações também, nada de muito grave, e vão assim até o final da vida. São pessoas com vidas mais estáveis, mais tranquilas, mais definidas, né? Que raramente mudam. Esse tipo de pessoa, digamos assim, está um pouco em extinção já. O nosso planeta está muito acelerado, principalmente por conta das informações que fluem muito rapidamente, pelas oportunidades que vão surgindo, então isso dificulta. Antigamente a pessoa entrava numa empresa para trabalhar e ia até o final da vida na empresa. Hoje a gente tem 4, 5, 6, 10 empregos ao longo da vida. Então essas mudanças todas, né, depende da época que a gente está vivendo, do local que a gente vive, do nosso ritmo de vida. O que tem de importante, de interessante nessa teoria do Platô? Tem de interessante é que a gente precisa reconhecer essas fases de crescimento e essas fases de estabilidade. Cada uma delas tem as suas características, seus pontos positivos e negativos. E quanto mais você reconhecer em que fase você está, mais você consegue aproveitar essa fase, aproveitar os pontos positivos, encarar os pontos negativos de uma maneira correta, e você vivencia a fase mais plenamente, mais conscientemente. Certo? Então essa teoria que eu trago aqui, particular, é claro, né? Tem que registrar, coisa e tal, mas é uma maneira da gente ver, da gente observar a vida que nós estamos levando e como que ela se desenrola. Então você sabe, se você consegue identificar que você está numa fase de crescimento, uma fase de ruptura, né? E você observa essas coisas acontecendo na sua vida corretamente, você aproveita melhor elas. Às vezes nós temos uma estabilidade financeira, mas nós temos uma dificuldade emocional. Às vezes nós temos um crescimento emocional, uma estabilidade emocional, mas o financeiro também está um pouco complicado. Isso aqui pode durar uma semana, um mês, um ano. Isso aqui uma semana, um mês, um ano. Certo? São diversos aspectos da nossa vida que podem ser encaixados nesse sistema. E em cada um deles nós temos isto e isto. A relativa estabilidade, a relativa acomodação e os crescimentos. Podemos trazer, por exemplo, o Reiki e as suas iniciações. Aqui você faz uma iniciação em Reiki. Você tem um período anterior, que normalmente as pessoas não observam, com muita atividade, com muitas mudanças em vários aspectos da vida da gente. Aí a gente faz uma iniciação, dá aquele pico grande de crescimento. Aí nós recaímos um pouquinho, subimos e temos uma estabilidade. Então vivenciamos aquele nível do Reiki. Depois a gente começa a se mexer novamente, a buscar novamente, e a gente faz um novo nível, nível 2, nível 3, e aí turbulências e acomodações. Ok? É um emprego novo, é uma entrada na faculdade, é uma mudança de colégio, uma mudança de cidade. Para cada um desses eventos da nossa vida, nós temos uma fase anterior que é um crescimento muito intenso, com muitas crises, com muitas dificuldades, com muitas oportunidades, com muitos benefícios, ou seja, com muito crescimento. E logo em seguida, nós temos uma fase de acomodação, onde a gente começa a digerir essa energia toda, onde a gente começa a acomodar, a ancorar dentro dos nossos corpos energéticos tudo aquilo que foi trabalhado e mexido aqui. E nós precisamos de um tempo maior ou menor para fazer essa acomodação. O tempo é relativo. Uma semana, um mês, um ano, certo? Varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são muito rápidas, tem pessoas que são mais lentas, que vão mais devagar. Nenhuma delas está errada.
Nenhuma delas está incorreta. Nós precisamos reconhecer o nosso padrão e a partir daí, com mais consciência, com mais lucidez, a gente já consegue aproveitar, vai conseguir aproveitar cada uma dessas fases, certo? Cada uma dessas fases, e vai ter uma ideia, uma noção do nosso crescimento ao longo da vida. Podemos fazer isso retroativamente, né? Ou seja, podemos ver lá na nossa infância e ir recuperando esses momentos, observando esses momentos, essas estabilidades, se foram pequenas, se foram longas, a nossa necessidade, para que a gente tenha uma consciência maior da gente mesmo, das fases da nossa vida, do que nós precisamos. A gente pode ter lembranças de infância e de juventude para ver o que aconteceu e o tempo que nós precisamos para nos recuperar dessa fase aqui de crescimento, se foi muito grande, se foi muito pequeno. Se nós estamos exagerando, né? Se a gente chega num ponto que a gente quer cortar e já quer crescer de novo, mesmo sem ter trabalhado essas mudanças. Então, a aplicação dessa teoria na vida da gente nos traz muita consciência, nos traz muita lucidez, e nos oferece uma visão muito boa de como nós estamos nos conduzindo ao longo da vida. Certo? Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês. E até a próxima. Obrigado a todos.